Pessoal, dando start na gravação da aula ao vivo de hoje, eu estava aqui comentando aqui com os colegas aqui, né, que estão ao vivo, né? Andrew, Matheus, Fernando, Wester. É, é, se eu não me engano, quem que foi que perguntou agora? Foi mal aqui, quem, quem que estava falando comigo aqui? Acho que era o É eu, Wester? eu, Ah, não, Bruce. era o Andrew, Eu, né? Então, isso. como vocês têm 10 aulas, vai ser mais fácil, né? Eu analisar. Ah, é igual você falou, né? Você falou que já está em alternada ali. Mas eu vou chegar e vai dar para gente uma aula. A gente fala sobre a atividade um e a outra a gente fala sobre a atividade 2, né? Às vezes eu tenho que colocar aula extra, gravar conteúdo extra para a gente poder chegar nesse assunto, tá? Tranquilo. Ah, aí mas a gente vai chegar ainda nele lá, tá? Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do vídeo orientativo aqui do Senai Unidigital, tá? Aí depois da orientação, a gente volta aqui à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar aqui com vocês. Inclusive, eu estava vendo aqui alguns exercícios aqui. Deixa eu ver. Ah, não, já está aberta aqui a análise. Beleza. Então, ó, na última aula. Última aula a gente falou aqui, ó, desse exercício 1 da atividade 4. Inclusive, ó, já está até disponível aqui. A Flaviane já colocou aqui. Eu vou até, deixa eu só já deixar disponível para vocês. Assim, eu coloquei bastante exercício, tá? Basicamente, quase que todos os de contínuo aqui, que eu planejei para hoje. Mas pode ser que ainda falta o exercício 6 e o exercício 7, tá? Mas de qualquer jeito já está compartilhado com vocês. A análise dele toda bonitinha lá na folha, tá? Antigamente eu fazia na mão e aí eu escaneava. Aí hoje em dia aqui eu pedi ajuda à IA e aí ela tirou meus garranchos e deixou tudo escrito aqui para vocês. Já compartilhei, tá? Na hora que vocês entrarem em situação aí em vídeo aula, tá na aba de vídeo aula, ó, já vai estar compartilhado o restante dos exercícios, né, de tensão e corrente contínua, tá? Eu acredito que pelo menos acho que até os 5 a gente consegue. Por experiência anterior aqui, a gente consegue analisar, tá? Mas se não conseguir, não tem problema, não. Né? Igual eu falei, ó, nós estamos na quinta aula. Então, se não der tempo hoje, ó, na sexta, a gente fala desses últimos dois, né? E na sétima, a gente fala da atividade um, né?
o da SAP 2. E na oitava a gente fala do atividade 2 da SAP 2. Ainda vai sobrar a nona e a 10ª aula para a gente fazer exercício extra aí, né? E aí eu dou uma olhada em que teoria que eu não falei, tá? Para a gente poder abordar que a ideia é que esses exercícios são chave para vocês entenderem aqui a dinâmica da eletricidade básica, tá bom? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui, só para vocês não ficarem dissociados aqui do material. O último que a gente analisou foi esse daqui, né? Lá do relatório. E agora, a partir de então, ó, vai ser atividade 5, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó, da atividade 5. Ainda tem esse contexto aqui, ó, falar sobre é, ele, ó, escreva o conceito de quatro grandezas elétricas, né? Em seguida, informe o aparelho para fazer a sua medição, tá? Tem essa aqui também conceitual, para você assinar a correta. E aí depois tem exercício que é braçal, né? Resistência equivalente, tá? Não precisa calcular corrente. O 5 volta a energia, mas misturado com cálculo de resistência. Aí agora o 6 e o 7, como eles são mais elaborados, primeiro porque o 6, ó, por exemplo, lembra que eu falei lá na primeira aula que o Kirchhoff, lá na lei, né, na lei de Kirchhoff para as tensões, ele imaginou aqui, ó, uma malha fechada, que é uma malha em anel. Ele imaginou esse circuito fechado aqui como uma malha. Então, você olhando esses dois aqui, ó, eu tenho a malha um, por exemplo, né? Que eu chamei ela, você pode chamar do nome que você quiser, ó, malha um, malha 2 e malha 3. O importante é que você tem três malhas. Aí lembra que ele, lá no exercício um só tinha uma malha, né? E daí ele fala, né, que o somatório dos potenciais aqui, ó, dentro, ele vai ser igual a zero, né? Seguindo lá o princípio de Lavoisier, tem até um livro que fala sobre filosofia relacionada à física, né, às ciências naturais, e aí ele fala disso, né? Na época aí, ó, Peter Drucker, pessoal aí que lida com administração antigamente, né? O pessoal era polivalente mesmo, era administração, era advocacia, matemática, física, né? E daí eles tratavam como questões, né, filosóficas, e daí ele postulou que para eu conseguir resolver esse exercício, né, achar os parâmetros, tensão, corrente, ele postulou que dentro dessa malha, o somatório dos potenciais elétricos vai ser igual a zero. Aí, daí é aquela ideia, né? Aqui é como se eu tivesse, né? Aqui é como não, né? Eu tenho uma fonte aqui, né? Eu tenho uma fonte de energia e essa fonte de energia ela vai fornecer energia para esses outros aqui, tá? Aqui é até relativamente fácil de resolver, tá? Porque eu posso simplesmente reduzir esse circuito aqui, ó, a uma única malha e matar ele, literalmente, né? Resolver tudo que dá para resolver aqui. O problema é esse aqui, ó. Esse daqui eu vou ter três malhas, igual o outro. O problema é que isso daqui vamos dizer assim, é um clássico problema de redes, em que eu tenho fontes que geram energia, que alimentam energia em cada uma dessas malhas. Poderia ser, por exemplo, uma, uma um transformador aqui, ó, que fornece energia dentro da malha urbana, ou poderia ser fontes de tensão, né, que sai lá de um circuito, de uma placa-mãe, por exemplo, né, alimentações de 12 volts, de 5 volts, dentro do padrão aí da eletrônica aí, tá?
Então, aí no circuito, dependendo do desenho dele, da finalidade, né? Nós aprendemos que o resistor, né? A finalidade dele é diminuir, né? Dissipar energia, diminuir a tensão para que dependendo do jeito que eu coloco ele no circuito, né? Se eu colocar ele em série, eu diminuo a tensão, ou seja, fornecendo nesse ponto aqui, ó, uma tensão menor do que a tensão de 30 volts aqui, por exemplo, tá? Aí eu já vou o quê? Fazer uma queda de tensão aqui. Esse resistor foi colocado, ele é uma carga justamente para consumir um pouco dessa tensão e sei lá, eu estou chutando aqui, viu? E aqui nesse ponto A, diminuir essa tensão, sei lá, para, sei lá, 26 volts. Não estou dizendo que é esse valor não, né? Mas podia ser muito bem para esse caso aqui, né? Se ela tiver em paralelo, eu não vou diminuir a tensão, mas eu vou, por exemplo, diminuir a corrente elétrica. Então, é nesse sentido que vai ser né, a gente vai lidar hoje aí. Pois não, Andrew, você perguntou aí? Professor, nesse caso aí desse circuito aí, Hum. o que pega nele é porque, como ele é um circuito de múltiplas fontes aí, vai ter que usar o sistema de equações lá, né? É um trem muito Isso. doido. É Não, muito vocês massa. vão ver aqui. Por isso que eu nem vou me atrever a, nessa aula, colocar a solução dele aqui, não, né? Eu Nossa, é vou, doido. vou ainda dar uma segurada. Aí eu E, peguei bem genérico mesmo o que eu forneci para vocês, a análise, ela está seguindo um caminho um pouco diferente do que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele é certo, mais braçal, mas ele é o que nós, seres humanos, conseguimos fazer aí, né? A certo. não ser que a gente utilize um programa aí. Aí, só uma dúvida aí a Deixa... respeito Sim, dele também, se eu puder responder. sim, Esse pode falar. R2 aí, ele no caso, ele é em série? Ele tá em série em relação aos outros resistores? Boa pergunta. Na verdade, ele está em série com nenhum aqui. Ele tá, é como se ele tivesse aqui, ó, por exemplo. Não, ele tá, se fosse para dizer que ele tá em série, talvez ele estaria em série com o R1 e com o R7 aqui, ó. Mas não ele propriamente dito, por exemplo. O R1 estaria aqui, ó, deixa eu ver. Ó, o R1, R3, se eu fosse redesenhar ele aqui, ó. O R1 estaria aqui, né? O R3 estaria aqui. E aí o R2 aqui, ó. Aí como eu tenho pontos, eu tenho quedas de tensão aqui, ó. Aí eu chamo esse aqui de B, por exemplo. Ele não está nem em série e muito menos em paralelo. Se Certo. eu, se eu pudesse aqui, ó, reduzir esse circuito aqui, ó, tem uma teoria que o pessoal utiliza até na computação, otimização, grafos. Aí isso aqui seria o A, isso aqui seria o ponto B. E na verdade, o R2 aqui, ó a treta. Eu poderia dizer que ele está em paralelo, né? Agora que eu desenhei aqui, que eu reduzi aqui, ó. Se eu ligar, aí vai dar um curto-circuito, né? Então eu coloquei eles bem próximo aqui. Eu poderia dizer que ele está em paralelo, não com o R1 e nem com o R3, nem em série com o R1 e nem com o R3. Eu poderia dizer que ele está em paralelo em relação à queda de tensão nesses pontos aqui do circuito, ó. E esse circuito é até fácil, relativamente fácil de resolver, porque ele é tensão contínua. Se fosse tensão alternada, aí o trem ia ficar osso aqui. Ia virar, por exemplo, Imagino. números complexos, aí chama análise complexa, né? Aí, graças a Deus, aí a empresa de pesquisa energética, né? O Sistema Integrado Nacional tem esses algoritmos que funcionam lá no sistema SCADA,
Aí tem a teoria de Thevenin, tem a teoria de Norton. A gente pode até comentar isso nessas duas aulas adicionais que a gente vai ter aqui. Eu pego um exercício relacionado e explico o porquê que utiliza é, a, o circuito com a fonte de Norton, né? A fonte de corrente de Norton e a de Thevenin, tá? Para você achar a resistência de Thevenin e a resistência de Norton. Vamos lá, deixa eu. Então, até o 5 dá hoje para a gente falar. Ah, Deixa professor, eu. outra coisa também, Sim, pode esses falando exercícios que aí. o senhor mostrou aí, eu não consegui achar eles lá não, professor. O senhor colocou agora, foi? Ah, não, pois agora, viu? Você entrou. É porque já estava lá, só que estava oculto. É porque eu peço, na hora que a Flaviane ela arruma aqui a sala para mim, aí ela deixa tudo oculto lá. Aí eu aproveito a aula anterior, né, de outra turma, Sim. aí deixa tudo ocultar. Aí eu desocultei agora, viu? Tá no Já tá, conteúdo virtual, tá, SAL tá 1, na videoaula. videoaula. Tá lá em videoaula na pastinha disponível. Ó, agora apareceu. É já que ela brota aí para vocês. Ó, apareceu aí para vocês também. Deixa eu só ir lá no slide que a gente estava. Eu coloquei mais. Inclusive, vou testar uma ferramenta aqui, ó. Mas para depois eu coloco aqui, ó, que eu consegui acessar o. Aí eu vou ver se ele vai funcionar nesse live aqui. Aparentemente parece que não está funcionando. Ele deveria. Tá vendo esse circuito aqui, ó? Esse circuito é desse site aqui. Lembra que eu mostrei algumas alternativas? E aí eu estava procurando para ver se dava para aparecer aqui na apresentação. E me Sim, parece que aqui não mostra. Estou testando agora aqui, parece que não. Mas enfim, vamos lá para o que a gente ia comentar hoje aqui. Aqui. Atividade 5, né? Então, é, essa é uma questão mesmo para vocês revisarem. As variáveis que eu vou colocar aqui são as variáveis mais. Aqui ele está falando, né? Que sabendo que a eletricidade é a principal fonte de energia, né? Para a utilização de sistemas de iluminação, ou seja, iluminação elétrica, geração de força motriz, né? Ou seja, motor elétrico que é aplicado na indústria, é usada também para gerar calor, né? Chuveiro, aquecedor de passagem, né, que é o chuveiro, acumulação, boiler. Escreva o conceito de quatro grandezas elétricas. No caso, ele está pedindo elétrica, você poderia colocar qualquer grandeza, inclusive, que não tem diretamente a ver aqui, por exemplo, eu poderia colocar relutância, tá? O conceito aqui acho que é um R diferentão. Na verdade, essa relutância aqui é a razão entre a variação de fluxo magnético. Isso aqui a gente estuda em circuitos magnéticos, mas a gente não estuda tanto aqui na eletrotécnica. Aí por isso que essas quatro grandezas elétricas aqui, que está citando aqui, eu vou colocar algumas que eu julgo interessante para vocês, ó. É quatro, né? Ó, já foi até para o próximo aí, ó. Então eu peguei as principais que eu julgo serem as básicas aqui, não só para um eletricista, mas para um técnico e também para o engenheiro. Então é o conceito de tensão. Na verdade, o pessoal chama de tensão e muito livro confunde. É porque existe a tensão, que é o potencial elétrico, e existe a diferença de potencial. E, na verdade, quando eu tenho um circuito de tensão contínua, né, eu tenho um potencial elétrico, por exemplo, no lado lá da pilha, né? Eu tenho, sei lá, tem uma pilha, a pilha do gato aqui, ó. Aí aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. E aqui, a tensão aqui, né? Aí seria 1,0
acho que é 1,5 volts, se não me falha a memória aí, tá? Então eu teria um potencial, vamos dizer assim, positivo de 1,5 e negativo de 1,5 aqui. A DDP aqui, ela é de 1,5 volts, só que entre potenciais de polos diferentes, eu tenho essa DDP de 1,5. Agora, quando eu tenho um potencial igual tensão alternada, que um lado ele é positivo e negativo ao mesmo tempo, tá? O gerador, na Sim, hora que sim. ele gira lá, né? Ele gera tensão positiva e negativa, só que é tão rápido que a gente nem percebe essa variação ali. Então, é basicamente, na indústria, a gente chama de tensão elétrica, né? É, o potencial elétrico. O problema é que lá na física tem o potencial elétrico, se eu não me engano, essa fórmula aqui, ó. Inclusive, a variável é o V, tá? O potencial elétrico, aí tem o coeficiente de permeabilidade no vácuo, aí tem vários, né? Se você for fazer um capacitor, por exemplo, né? Tem essa constante aqui, e aí tem, é, se eu não me engano, é a carga elétrica, as cargas elétricas aqui, que estão interagindo aqui, né? Para gerar o potencial, dividido pela distância entre essas cargas. Aí eu poderia extrapolar isso para um capacitor aqui, ó. Um capacitor está carregado com cargas Q1 aqui. Aí eu tenho um outro capacitor que está com carga Q2. Aí eu tenho essa distância aqui, né? Aí tem essa fórmula, né, elétrica aqui, que ela depende das cargas, do carregamento das placas aqui, né? Ou positiva, né? Uma positiva, outra negativa, por exemplo, e dessa distância. E eu tenho também a fórmula da DDP, que é geralmente o que a gente atribui a tensão aqui, que é o U. Aí o U, aí seria o VA, o potencial de A, né? Menos o potencial de B, por exemplo, né? Aí teria um outro potencial elétrico de B aqui dentro lá do condutor elétrico, né? Aí você pensando aqui num condutor, né, num cabo aqui que tem a área da seção transversal, você tem os elétrons livres aqui, aí eles vão viajando aqui, geralmente eles viajam num campo elétrico chamado superfícies equipotenciais aqui, tá? Aí ele faz geralmente ela é 90 graus aí, e aí a, a superfície equipotencial ela está em 90 graus aqui. Então, cada linha que eu vou atravessando aqui, eu estou atravessando um potencial diferente, né? Em tese, num fio, eu estou cada vez, quando o elétron está se deslocando daqui para cá, por exemplo, ele está diminuindo esse potencial aí, tá? Então, assim, matematicamente, né, a tensão elétrica ou essa DDP, às vezes não são explícitos, tá? Aí, por exemplo, igual lá na fórmula da potência, a gente calcula, não é o potencial elétrico, né? É a DDP, né? Sei lá, entre a fase e o neutro, ou a DDP de uma pilha, né? De 1,5 volts, vezes a corrente elétrica. A gente trata isso aqui na eletrodinâmica, tá? Então, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ponto A e o ponto B. Às vezes, dependendo lá tem uma jogada, inclusive lá no exercício o 7 dá para a gente considerar a fonte de tensão como negativa, né? E desde que a gente troca o sinal de todos lá, para a gente. Aí geralmente muito professor faz isso para ele escrever a equação de forma mais amigável, tá? Porque muita gente, por exemplo, igual você tem lá uma equação, vamos supor, menos x mais 2 igual a zero. Aí você já viu que às vezes o professor, se ele
É porque antigamente eu tinha aula até com um engenheiro, tá? Que dava aula lá no segundo grau, lá pra gente, no cursinho, por exemplo, isso era normal. Ah, mas aí quando o cara é matemático raiz, ele pega e fala: se eu pegar essa equação aqui e multiplicar ela por -1, e aí se eu multiplicar por -1, ó, menos vezes menos dá mais, né? Então ela Isso. ficaria x menos 2 zero, né? Então continua zero aqui. Aí eu ficava pensando, gente, mas para que isso? Para que essa bobagem, né? Essa multiplicar por -1, multiplicar na fração, é, eu tenho que multiplicar para eu manter o número, né? Eu não entendia isso. Eu sabia fazer, mas eu não entendia essas coisas. Mas aí isso é uma questão algébrica mesmo, mas aí eu vou abordar na hora que a gente chegar lá na 7 lá. Aí a diferença entre dois pontos, né? Isso aqui é a definição lá do livro de física, do livro de instalações em eletrotécnica que vocês têm aqui, tá? E a unidade de medida é o volt, tá? É importante. Às vezes até em alguns cálculos a gente considerar a unidade de medida. O aparelho utilizado é o voltímetro. Na verdade, nós utilizamos um multímetro, né? Que aí é um aparelho que ele faz a medição de várias variáveis, né? Como a tensão, a corrente elétrica, a resistência, né? Aí por isso, já puxando um gancho aqui, ó, eu coloquei a corrente elétrica, tá? É igual eu falei, professor, pois não, Andrew, pode falar aí. Professor, perdão aí, tá interrompendo o Não, senhor. não, não, pode falar. Essa questão da tensão aí, eu nunca entendi essa questão dessa diferença de potencial, porque na minha cabeça, o que que acontece? O senhor estava explicando sobre a pilha aí, né? É, Porque na minha cabeça, como é que funcionava? De um lado da pilha tinha um material ali que ele tinha mais elétrons do que o outro lado. Aí por isso acontecia essa meio que puxava os elétrons do outro lado do polo da pilha para esse outro lado, entendeu? Na minha Não, cabeça mas é acontecia isso isso. mesmo. Não, sim, Uai, tá mas certo? deixa eu só alinhar aqui. O Ah, polo positivo aqui, ele quer dizer que ele tem menos elétron, porque a questão, vamos dizer assim, filosófica aqui, é porque quem que se move, vamos supor, eu tenho a fonte, que é essa pilha aqui, né, Rayovac, eu tenho o fio e eu tenho uma resistência aqui, um resistor R aqui, que aí, na hora que eu fecho o circuito, ele vai gerar aqui uma corrente elétrica, e aí essa resistência ela vai aquecer, inclusive diminuindo o potencial elétrico aqui. Como ele está em paralelo, ele vai ter o mesmo potencial elétrico, ou seja, ele vai utilizar todo esse 1,5 volts da pilha. certo. Ok. Uhum. Aí esse positivo aqui, por que que eu falei que tem positivo 1,5 e tem negativo também 1,5? É porque do lado positivo eu tenho o potencial elétrico, eu tenho, por exemplo, menos elétrons do que do outro lado. Por que ele está polarizado eletricamente? Porque eu tenho, né, mais elétrons no lado negativo e, na verdade, a corrente elétrica ela vai do lado negativo para o lado positivo, Certo. Uhum. que é o sentido real que fala lá. Mas antigamente, o pessoal falava, não, vamos convencionar que a corrente ela vai do positivo para o negativo. Por isso que às vezes, né, matematicamente, às vezes a gente tem que considerar fonte como negativa, para inclusive dar certo nas equações lá. Mas é basicamente isso mesmo. No lado negativo, eu tenho mais elétrons do que no lado positivo. Aí eu tenho uma quantidade de elétrons que vai gerar um potencial elétrico negativo, ou seja, com excesso de elétrons de um lado. Aí quando eu junto esses dois aqui, a tendência é acontecer um processo de eletrização. Vocês devem ter visto lá no livro de vocês, tem um processo de eletrização por contato, né? Eu tenho aqui, sei lá, uma esfera eletrizada negativamente, né? Ou seja, eu tenho excesso de elétrons aqui, aí eu eletrizei ela por atrito, por exemplo. Aí eu venho e aterro ela, ou seja, faço o contato dela aqui com a Terra. O que que vai acontecer? Esses elétrons em excesso, eles vão fluir
para a Terra, que é o princípio do aterramento elétrico. Ele vai, se tiver energizado, aqui está energizado só que estaticamente, né? Então vai chegar o momento que ele vai descarregar tudo e ela vai ficar neutra, ou seja, ela vai ficar sem excesso de elétrons. Aí sempre é assim, o elétron, na verdade, na corrente, ela vai seguir o sentido do negativo para o positivo. Mas quando Certo. eu tenho polarização, e é realmente, eu tenho mais elétrons, porque na verdade, eu lembro que a primeira vez na televisão que eu comecei a ver física, lá no terceiro ano do segundo grau, dava a ideia de que está positivo, então quer dizer que eu tenho aqui mais prótons e aqui do outro lado Isso, eu negativo eu pensava tenho isso mais mesmo. elétrons. Não, isso é natural da gente imaginar aqui, mas na verdade ele está positivo porque ele está menos negativo. Aí para evitar, né, bugar nossa mente aí, ainda Sim, sim. mais o cara é um físico experimental, né, um físico teórico, o cara está em outro nível, né? E aí do nada, né, como diz uma colega nossa aqui, do Neida, né? Aí eu não, agora assim, o correto é isso. O elétron, né, onde está positivo, quer dizer que ele está menos negativo. Está tudo negativo, tá? Não, certo. No final das contas. Mas só que o positivo ele é menos negativo do que o próprio o polo Certo. negativo aqui de Mas aí, potencial. aí o que Aí acontece, ele tem professor? energia potencial estática, né, para poder gerar corrente elétrica. Sim. Aí, Mais ou o menos que isso? acontece? Mas é isso mesmo. Quando eu fui pesquisar sobre as pilhas, é porque ela falou, na verdade, lá que a pilha, no polo negativo dela, tem o zinco, tem o material zinco, e no Aham. positivo vai ter o, se eu não me engano, é o monóxido de manganês lá. Aí o que É. acontece? Eles disseram que, na verdade, quando eu falo eles, é as pesquisas aqui que eu tinha feito, né? Sim, sim. Na Não, IA e tudo entendi mais. a referência. Aí, que eles falam? Na verdade, esses dois polos, eles vão estar em neutro. Acontece porque, de forma natural ali, é da natureza isso, não tem como explicar, né? O, o monóxido de manganês, ele vai atrair os elétrons do zinco, porque o zinco ele tem mais facilidade em distribuir os elétrons dele. Foi o que tinha sido falado lá, entendeu? É o que geralmente lá na química, lá tem uma parte lá de atomística, eletroquímica, Sim. que aí, por exemplo, você ioniza uma solução, né? Aí, por exemplo, você coloca uma solução de sódio ali, né? Cloreto de sódio, e aí o zinco ali, por exemplo, né, ou o manganês aí um vai ser mais eletronegativo do que o outro. Aí, geralmente quem é mais eletronegativo é quem tem a tendência a ser mais negativo, vamos dizer assim, né, que é o polo negativo. Aí quem é menos eletronegativo seria o cátodo, né, seria o polo positivo. Aí geralmente, aí por isso que a pilha, as primeiras pilhas, né? Por isso que uma ela começava a placa a desaparecer, né? E na outra começava a formar uma incrustação na placa, porque esses elétrons livres eles começavam a se depositar e aí literalmente ela se desfaz. A mais eletronegativa se desfaz e vai para a mais positiva, vamos dizer assim. Então, Ok. aí a corrente elétrica, né, mas é bom, não pode ir perguntando aí, gente. Aí a corrente elétrica, né, conceitualmente, é esse fluxo. Quando eu conecto dois pontos, seja em circuito de tensão contínua, alternada, que tem potenciais elétricos diferentes, a diferença é que aqui no contínuo eu sempre vou gerar um que é mais negativo e o outro que é menos negativo, que é que a gente chama de positivo, né? E no alternado, não. A fase ela é negativa e positiva ao mesmo tempo, tá? E o neutro, ele não é nada, ele não é nem positivo nem negativo. Mas mesmo assim, aí dá uma DDP entre a fase e o neutro. Pode também dar uma DDP entre uma fase e outra, né? Embora os dois sejam o mesmo potencial, aí vai ter uma diferença de potencial, mas aí é uma outra questão, é de engenharia mesmo, é de construção. Eu posso falar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Lá em instalação industrial,
eu acredito que já dá para a gente falar disso. É, Então, é o fluxo ordenado de elétrons, né? Que passa por um material condutor, porque na verdade lá na bancada lá com o professor de vocês, o presencial, ele, né, vai apresentar um multímetro e aí você com o mesmo aparelho você pode fazer várias aferições de várias variáveis, né? No caso, a tensão e a corrente elétrica. E sempre a corrente elétrica é mais crítica porque ela pode inclusive queimar o equipamento, né? A corrente, geralmente em tensão contínua, ela está na ordem de miliamperes, tá? Por exemplo, tem alguns sensores aí que funcionam, né, com corrente contínua, eles variam de 4 a 20 mili, né, vezes 10 a menos 3, ou seja, 4 dividido por 1000, né? A milésima parte de 4 ou a milésima parte de 1000 amperes. Há uma corrente muito baixa. Aí essa corrente muito baixa, para você aferir ela, o amperímetro ele tem que estar em série. Esse que é o grande problema do multímetro na hora de você aferir, né, corrente elétrica. Por isso que eu coloquei amperímetro, mas aí o multímetro ele vai se transformar em amperímetro na hora que você seleciona lá o dial, né, para transformar ele em multimedidor, no caso, para você fazer a aferição da corrente elétrica. Aí por isso que em alternada, geralmente as correntes são maiores, aí geralmente o multímetro ele é apresentado como como é que eu falo? Um alicate. Aí o alicate, ele vai fazer, né? Aí você tem o condutor aqui, ó. Você tem um condutor. Aí o amperímetro, ele tem que estar literalmente em série. Você tem que ligar em série para ele saber a corrente elétrica que está passando aqui. Aí já o alicate, não. O alicate, ele só vai perceber na hora que você fecha ele aqui, ó. Aí ele é um transformador de corrente. Ele vai pegar. Lembra que eu falei que tem corrente elétrica, né? Emana campo eletromagnético quando tem uma corrente elétrica fluindo aqui, né? Uma densidade, chamo de densidade de campo magnético. E daí tem também uma força, tá? Mas no caso de circuitos de corrente pequena, essa força é imperceptível e só foi perceber lá na época do Tesla mesmo, né? Na verdade, um pouco antes, mas o Tesla, ele percebeu que tinha algo errado que não estava correto no circuito. Ele percebia que, às vezes, dependendo da corrente elétrica, o fio mexia sozinho. Aí eles achavam que o fio, antigamente, o fio mexia sozinho porque estava quente, aquecia, e aí por causa do calor ali, né, eh, do aquecimento. Mas, na verdade, dependendo da quantidade de corrente elétrica, ele vai mexer porque vai brotar uma força, né? Aí, por exemplo, se ele tiver aí nesse sentido, vai aparecer uma força mecânica no fio. Ele literalmente, ele vai mexer sozinho. Não é porque o capiroto ali, tem o demônio de Laplace, né, professor? Ele tá ali mexendo no fio sozinho, né? Não, não tem nada a ver é uma força mecânica que aparece, dependendo da. Se ela tiver para esse lado aqui, igual eu desenhei, ela tá para cima. Se ela tiver para o lado contrário, ela vai estar para baixo aqui. Inclusive, alguns cabos aí principalmente em linha de transmissão, eles têm a vibração mecânica, que é normal ao acontecer. Eles também têm a vibração elétrica. Dependendo do volume de corrente elétrica, o cabo ele também vai vibrar igual vibra uma ponte. Aí você coloca, eles chamam de amortecedor. Aí esse amortecedor, tanto ele vai amortecer a vibração mecânica, que é natural, né, que ela é perceptível, ela é óbvia, e a vibração elétrica também. Mas aí o TC, ele vai pegar essa densidade de campo magnético e aí no circuito eletrônico dele, ele vai interpretar, né? Aí, se eu não me engano, é V, tensão vai ser igual a B corrente, comprimento da bobina aqui, né, do dele, e aí o seno de teta. Aí o seno, se eu não me engano,
É o seno entre a tensão, entre o condutor aqui, né? Eu não me lembro esse seno aqui aparece aqui, mas é desse vetor que vai aparecer na esse vetor força, o corrente elétrica, né, que vai aparecer no fio. Aí, através dessa fórmula aqui, né, ela é aplicada no circuito eletrônico aqui, ele vai interpretar e vai aparecer 2 amperes, 3 amperes, 15 miliamperes e por aí vai. E outro tipo de variável aqui, ó, é a resistência elétrica, né? Basicamente, os circuitos resistivos são os primeiros tipos de circuito, né, que a gente tem contato lá no segundo grau, né? Continuando aqui na eletrotécnica. E basicamente a resistência a gente aprendeu aí lá na primeira aula que a resistência ela pode ser utilizada para diminuir tensão, né? E dissipar essa tensão para um nível de tensão adequado, por exemplo, 1, diminuir de 5 volts para 1,1, para ele alimentar, por exemplo, um terminal de um microcontrolador ou um microprocessador, né? Por exemplo aí, né? E aí, e na indústria, né, ou seja, nas nossas casas aí, ele pode ser utilizado como equipamento, né? Ele pode ser utilizado tanto como componente para ele ter um outro objetivo, né, de diminuir a tensão de alimentação para um processador, e também ele tem essa aplicação de aquecer a água lá no chuveiro, aquecer, sei lá, a churrasqueira elétrica, né? Torneira elétrica, por exemplo, e por aí vai. Tá? O que mais aqui, pessoal? E a potência elétrica. Potência elétrica é outra variável aqui, ó. Inclusive a resistência, que eu não comentei, né? É descrevendo o fenômeno, né, é a oposição à passagem de elétrons. Mas matematicamente é a divisão entre a tensão entre os terminais, né, do resistor e a corrente elétrica que vai aparecer nele. Essa resistência depende do material elétrico, tá? Que é aplicado aqui. Pessoal, rapidão aqui, já que a gente, nossa, eu achei que ia, mas é normal, viu? Questão de. Rapidão aqui, tá? Só para a gente continuar aqui. Antes que eu esqueça aqui. Vou testar aqui. É que a gente continua aqui mais uns minutinhos. O sistema, quando chega agora, ele dá uma emperrada aqui. Isso é padrão. Sempre eu tenho que logar 2 vezes aqui. Agora vai dar certo. Mais estranho. Aguenta aí, pode ir perguntando aí, tá? O Andrew. Ok, professor. Se tiver dúvida aí, é só rapidão aqui, porque sistema só para dizer que eu sou mentiroso. Ah, agora deu certo. E falou: ah, não, é sempre 2 vezes, então eu vou fazer ser de mentiroso. Dessa vez vai ser 3 vezes, você vai ter que logar. Voltando aqui. Então, a potência elétrica aí vai ser o trabalho elétrico, né? Lembrando lá na física, né? O trabalho, né? O trabalho
Na verdade, a potência, né, é a capacidade da gente realizar trabalho, né? Ou seja, realizar uma tarefa em um determinado tempo. É essa relação aí, né? Que é a potência numa carga mecânica, no nosso caso aqui, né, para a física aí do terceiro ano aí, né, para elétrica, no caso, para eletrostática, eletrodinâmica, é, a potência, né, vai ser a, a multiplicação, tá? Depois da dedução lá da forma, a multiplicação matematicamente, né, do potencial elétrico ou da DDP, né, com a corrente elétrica que flui por aquela carga ali, né? Aí as primeiras cargas que a gente aprende aí são as resistivas aqui, né? Então vai acontecer, né? Na hora que eu tenho a aplicação de um potencial elétrico aqui no ar e eu fecho esse circuito aqui, né? Vai aparecer um potencial no B aqui. Aí junto isso daqui vai ser uma DDP, né? Entre A e B. Geralmente o cálculo lá é VB menos VA, né? O potencial do da frente aqui menos o do A. Porque geralmente no A aqui vai entrar o potencial total da fonte. Por exemplo, se eu tivesse uma tensão contínua aqui, sei lá, de 12 volts, né? Aqui no A eu tenho 12 volts. A partir do momento que essa corrente elétrica entra aqui no resistor, ele vai gerar um aquecimento, ele gera um quê? Um gasto desses 12 volts aqui. Aí esse gasto vai fazer com que depois que a corrente passe e ele faça o trabalho elétrico, né? Dado ele vai gerar uma corrente aqui, né? Esse potencial em B aqui ele vai ser menor. Aí geralmente, aí lembra lá, por isso que a lei de Kirchhoff fala, né? Numa malha fechada, né? O somatório, ou seja, vamos supor que eu tenho duas fontes aqui, e aí esses resistores são idênticos e eles vão gastar cada um 6 volts. Então quer dizer que mais 12, né? E aqui, por ele ser uma fonte, é por isso que coloca lá mais 12. Aí quando fala somatório, pode ser somatório de entidades negativas. Aí no caso, o resistor seria a entidade negativa, que é a que consome energia. Aí menos 6 com menos 6 vai dar menos 12. Mais 12 com menos 12 vai dar igual a zero. Então eu tive uma conservação de energia dentro dessa malha, né? É, entes que forneceram energia, no caso é a pilha, e entes que consumiram a energia, que é o caso aí do resistor, tá? Mas aí temos as cargas indutivas que a gente vai aprender lá em instalação elétrica industrial, né? Cargas mistas aí, né? Que tem capacitor, inclusive a gente na primeira aula a gente comentou aí da fonte é, a fonte chaveada aí, né? Com onda completa, né? Que aí no caso ela retifica a onda, aí você coloca um capacitor, aí ela pega e transforma em contínua. Pois não, Andrew, pode falar aí. Professor, aproveitando que você está Hum. falando aí de capacitor e indutor aí também, né? É, eu posso fazer perguntas em relação a isso? Pode, não, pode. É Inclusive, porque. acho que a próxima questão, já vamos. Ah, não, fechou. Então, essa daqui, ó, Ah, eu coloquei essas quatro, mas não precisa ser necessariamente essas quatro. certo. Coloquei essas variáveis porque elas são mais emblemáticas. Sim. Vamos aproveitar e fazer logo analisar dois aqui. Pode falar, pode perguntar aí. É porque em questão do capacitor e do indutor, pelo que eu entendi aqui, é porque eu lendo o conceito aqui, é, eu não sei se eu estou tirando a conclusão correta, sabe? Em Sim, relação a pode eles. falar. Porque aqui, por exemplo, está falando que o capacitor, ele vai se opor à variação de tensão. Já o indutor, ele vai se opor à variação da corrente. Isso quer Sim. dizer que, por exemplo, o capacitor ele vai dificultar, no caso, a tensão, e o indutor vai dificultar a corrente, no caso seria isso? Não, Ou na não? Tem verdade, nada a ver.
Não, não é que ele se opor, é porque eu entendi. Eu também, eu lembro que eu cheguei a essa mesma conclusão. Por exemplo, a capacitância, então a gente já sabe que a A já está errada aí, né? Que a A fala aqui que a capacitância de um circuito elétrico aí, né? De um dispositivo, é, deixa eu ver, e se opõe, né, à variação de corrente. Na verdade, ele se opõe à variação, né, de tensão. Atenção. Aí o Isso. capacitor, na verdade, ele vai carregar um potencial elétrico. No início, antes dele ser carregado, por exemplo, em tensão contínua, ele não tem potencial nenhum. E daí ele, ele se opondo à variação de tensão, na verdade, ele vai aumentando o potencial elétrico. Esse se opor é nesse sentido. Ele, ele não varia, ou seja, ele não vai consumir, ele vai só carregar o potencial elétrico. Aí lembra que eu acho que eu falei na aula passada aí, eu não sei se foi na passada, o apelido do capacitor é fonte de tensão, tá? Inclusive, se você precisar de sinais de tensão em alguns circuitos e alguns ramos de circuito eletrônico, geralmente o pessoal ele coloca um capacitor, aí dependendo da capacitância dele, ele vai carregar com a tensão, né, que ele está na especificação dele. E aí, carregada essa tensão, ele vai ter aquele sinal. Por exemplo, tem fontes que dependem de alimentação simétrica. Se ela não precisar de muita carga ali, né, precisar só do valor para fazer com que o circuito ali, um CI, acho que o 555, o microcontrolador também, o PIC 7 alguma coisa ali, tem vários modelos. Você precisa ativar o microchip, o circuito integrado. E daí você tem que fazer uma alimentação nele. E aí você não precisa colocar o da fonte, porque às vezes você colocar a fonte diretamente ali, né, de um ponto de uma fonte de tensão, você pode até danificar o controlador ou o processador. Daí você passa ele no capacitor, o capacitor carrega com potencial elétrico, né? Então na verdade, ele vai carregar potencial elétrico. Aí por isso que fala que ele se opõe à variação de potencial, ou seja, ele não vai diminuir, ele não vai fazer igual o resistor, que ele consome carga ali, né? Ele vai aquecer, por exemplo. Ele vai carregar, né? Como se fosse uma latinha, né? Você tem ali um copo, né? O copo ele seria um capacitor de água, né? Porque ele vai encher totalmente ali de água ou de um líquido qualquer, né, que você quer transportar, e aí ele tem aquele máximo de capacidade de líquido para ele levar, sei lá, 350 ml aí, né, com uma latinha, por exemplo. Sim. E Mas aí é nesse por que que ele sentido. tem essa capacidade, então, de armazenar energia? Qual que seria a finalidade disso? É porque ele tem, se eu não me engano, a primeiro capacitor, ele era até uma garrafa. Eu não me lembro quem que foi que criou, né? O pessoal fez no formato de uma garrafa. É, assim, eu não me lembro o motivo, eu posso até pesquisar aí novamente aí. Mas, assim, basicamente na indústria ele é utilizado, né? Uma das utilizações em circuito eletrônico é para ele carregar um potencial elétrico, para ele não consumir aquele, igual faz o resistor, né? Que o resistor ele diminui o potencial elétrico, já o capacitor não. Ele carrega o potencial elétrico e aí na hora que ele for descarregado ou que ele for um dos terminais dele alimentar, por exemplo, um processador ali, e ele precisa exatamente da tensão que está lá na especificação dele, ele só vai fornecer aquele potencial elétrico e pronto. Ele só precisa daquele sinal, né? É igual aquela história, né? Ah, não, por exemplo, quando a gente é mais novo, vai para a escola, né? A gente fica morrendo de medo, né? Aí cada um tem o. Eu tinha um colega que tinha. Ele tinha que estar com um lençol. Era o lençol da sorte dele. Se ele tivesse com lençol, para a maioria das crianças é o pai, né?
Aí já percebeu que aí quando o pai tá lá na porta lá, aí o menino tá tranquilo lá. Na hora que o pai sai da porta ali, ele começa a chorar, né? Então, é mais ou menos o que o processador precisa para funcionar, ele precisa de um incentivo. Ele precisa do sinal de tensão. Aí ele só vai fornecer o sinal de tensão ali para ele ser ativado, nada mais, né? Ele não vai consumir energia nenhuma. Aí por isso que ele fisicamente chama opor a variação de potencial elétrico. Aí o indutor já é o contrário, ele é conhecido como fonte de corrente. Ele vai se opor à variação, né, de campo magnético e a variação de corrente também, tá? É porque aí como ele tem um formato é, é de construção mesmo, né? Aí por ele, deixa eu tentar desenhar aqui. Por exemplo, um fio, né, um fio reto aqui, eu tenho densidade de campo magnético, eu vou ter a corrente fluindo aqui, eu vou ter uma força, né? Uma força mecânica aqui, beleza. Agora, se eu pegar esse mesmo fio e enrolar ele no formato de espira, né, que é o indutor, esse campo magnético ele vai assumir esse formato circular. E se eu aproximo eles, ou seja, eu isolo, porque se eu aproximar eles tocando e eles tiver contato elétrico, por exemplo, for um fio desencapado, ele não vai funcionar como um indutor, viu? A corrente elétrica ela vai passar de uma vez no material metálico aqui, né? Agora, se ele tiver isolado, esse campo magnético ele vai aumentar e vai potencializar aqui, né? E aí por isso que, deixa eu ver aqui, ó, indutor, ó, oposição, a variação de tensão não é a letra E aqui, ó, e armazena energia na forma de campo magnético. Então ele vai armazenar muito campo magnético aqui, ó, ele vai se carregar. Aí por isso que ele chama fonte de corrente. Ele armazena esse campo magnético, só que esse campo magnético, na hora que eu paro de fornecer potencial para ele aqui, ele vai vazar toda essa corrente aqui que ele tem nele. Só que quando eu falo toda essa corrente, porque essa densidade de campo magnético, ela vai gerar uma corrente elétrica maior. Inclusive o reator de lâmpada aí, ele é utilizado para armazenar corrente, armazenar energia magnética. Aí ele vai liberar, dependendo da quantidade de voltas, né? Ele vai liberar uma corrente elétrica bem alta ali, mesmo estando em baixa tensão, mas é o suficiente para ele poder ativar uma lâmpada fluorescente ali, que tem um gás nobre, né? Que ele não é reativo naturalmente, né? Eu tenho que fornecer uma energia alta, ou seja, eu tenho que fornecer uma corrente elétrica alta para ele poder se ativar ali. Já a lâmpada de vapor sódio, não, ela é tranquila. Então, o que está correto mesmo aqui, ó, é a letra E aqui, né, que armazena energia na forma de campo magnético, né? Aí essa energia, esse eletroímã ali, momentâneo ali, na hora que ele perde a alimentação elétrica, ele libera mais corrente elétrica desse campo eletromagnético que está armazenado ali nas voltas da bobina dele. Pessoal, então é isso daqui. Eu estendi um pouco mais, porque vocês viram, né? É teoria aqui, né? Ainda mais essa questão aí de elementos, né? Passivos, né? Ou seja, capacitor, indutor, que recebe a energia e aí ele armazena na forma de potencial elétrico, que é o capacitor, na forma de, né, campo magnético, né? Para gerar uma corrente. Inclusive, indutor. É por isso que ele tem o nome que eu falei agora há pouco, né? O nome de fonte de corrente, porque se ele precisar de um disparo de corrente alto, você vai utilizar um indutor, aí ele vai ser o contrário do capacitor. Do capacitor só precisa do sinal de tensão. Agora da corrente não, eu preciso da corrente elétrica para fazer a energia de ativação
da lâmpada fluorescente, por exemplo. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá disponível, tá, das outras atividades aqui. Aí no decorrer do tempo aqui a gente vai, eu vou adequar ali, mas eu vou deixar aquele material lá, tá? Então a gente já tem análise das atividades até finalizar o exercício 7 aqui da atividade 5, tá? Então eu acredito que deve levar mais umas 2 aulas aí, tá? E a gente finaliza aí para a gente ir para a parte de circuito de tensão e corrente alternada. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima EBA ao vivo. Tchau, tchau.